Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: evite o primeiro gole. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Hoje é 14 de abril de 2026. Graças te dou, Pai, por esse momento. Represento todos essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia falando: evite o primeiro gole. Alguém pode se perguntar ou perguntar dentro de si, no seu coração, por que o servo Jessé vai falar hoje sobre esse assunto? Hoje eu quero falar sobre bebida alcoólica. Por que quero falar sobre isso? Primeiro, porque está na Bíblia, tá? Vou falar o que é que Deus pensa em relação a isso. E outra coisa é que hoje em dia a gente está vendo muita coisa acontecer, né? Até mesmo muitos acidentes automobilísticos, e tudo por trás desse cenário de tragédia. A gente observa que há um copo de bebida. A bebida tem estragado casamentos. Vocês que estão aí olhando para o seu celular, para a tela, como eu sempre tenho feito, eu criei esse layout, né? Um casal, uma garrafa de uísque em cima da mesinha de cabeceira, sentados na cama, os dois, né? O homem e a mulher, cada um com um copo na mão. Mas veja o semblante dessas pessoas, de tristeza, semblante de dor, de desespero, de ansiedade. E é assim mesmo. O álcool, ele traz aquele prazer momentâneo na hora em que o efeito dele está na corrente sanguínea. Mas outro dia vem a ressaca, vem o remorso, vem tanta coisa ruim, vem o arrependimento porque gastou dinheiro, porque brigou com alguém. Então o álcool tem tido um papel preponderante, né, na destruição de muita coisa na vida das pessoas. E aqui já li esse texto base informando sobre isso. Então a Bíblia não trata de uma forma direta, né, como sendo algo, não vou falar aqui para não criar aquele clima de divergências de opinião, que a gente sabe que existe, mas falando diretamente, a Bíblia não trata a bebida como se fosse uma coisa inocente, como fosse algo neutro e não precisasse falar. Muito pelo contrário, a Bíblia revela que há perigo, que existe engano, que existe destruição, tudo isso ligado ao uso da bebida de forma descontrolada. A bebida, no sentido dela em si, a gente já vê que ela tem um potencial de dominar, de tirar a sobriedade e afastar, assim, o homem de Deus. Então, não é uma coisa positiva, principalmente para aqueles que querem viver uma vida regrada de santidade. Por isso, o ensinamento bíblico sempre aponta para que a gente seja vigilante, né? Que a gente vigie, que a gente tenha aquele domínio próprio sobre a nossa vida, que a gente seja cheio do Espírito Santo, não de excessos.
problema começa quando algo passa a governar o coração. E a bebida tem esse poder, viu? De dominar, de governar. Eu fiz questão aqui de marcar alguns textos bíblicos, vou ser claro e breve aqui. Provérbios ainda, capítulo 23, versículo 29, 30. Eu vou só mencionar o começo do texto, como eu sempre tenho feito, para vocês leem com calma todo o texto depois, tá bom? Para quem são os ais? Diz aqui Provérbios. Ais aqui no sentido de dor, tá? Ou dores. Para quem são os ais? Repito. Para os que se demoram perto do vinho. Então, a Bíblia está mostrando que a bebida traz prejuízo, gente. Além de prejuízo físico, é algo que não é benéfico para... Pelo menos eu acho que não é benéfico para o seu fígado, o fígado daquela pessoa que bebe, a mente e os demais órgãos. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 11, diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Eu estou falando isso, gente, com clareza, conhecimento de causa, viu? Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não é o que a bebida provoca. Contenda, briga, discussões, né? Destruição de lares, como já falei. Aí ele segue o versículo, Paulo segue dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Primeira carta dele, de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas. É legal beber? Não é algo ilícito? Não, não é algo ilícito. É isso que Paulo quer dizer, tá? Aí ele diz: mas nem todas convêm. Não é porque a bebida, para mim, é algo lícito, legal, permitido, socialmente falando, moralmente falando, não vou dizer que é, mas socialmente falando é permitido, né? Legalmente também, no sentido da lei, mas não me convém. Para mim que quero demonstrar um comportamento diferenciado no sentido de preservar meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, não convém beber. Gálatas, para terminar, Paulo fala no capítulo 5, versículo 21, diz: os que cometem tais coisas, ele fala aqui sobre muitas coisas, inclusive a bebida. Ele diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja como é complicado a pessoa se deixar vencer, né, por esse copo de bebida. Evite o primeiro gole. Esse tema que eu dei. Essa palavra você vai mandar para alguém que está nessa situação, um parente, um amigo, que não consegue largar a bebida. Mostre para essa pessoa o que é que a Bíblia diz, o que Deus pensa em relação à bebida. Então Paulo diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos dê força para resistirmos àquilo que não convém, para que nós façamos, né? Para que não venhamos a desagradar a Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé Gomes.